Vamos falar mais com aliados e familiares do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente recebe agora aqui no Novo Dia o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, já em tela aqui conosco. Conversa viabilizada pela Basília Rodrigues, que também está em tela. Isabel Mega também participando dessa conversa. Antes de mais nada, muito obrigada, senador. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Basília. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que nos assistem. Bem, há pouco o Pedro Duran colocava aqui para a gente um pouco do que é o entendimento da Procuradoria-Geral da República, do material probatório trazido nessa denúncia, ao mesmo tempo em que trazia já os argumentos apresentados pela defesa do seu pai, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que, nesse momento, o senhor analisa os pontos trazidos pela Procuradoria-Geral da República? Você já se manifestou em redes sociais criticando essa denúncia. Nesse momento, qual deve ser a estratégia da defesa do ex-presidente? Bom, Carol, em primeiro lugar, é importante frisar que eu não estou aqui falando em nome da defesa jurídica, técnica do presidente Bolsonaro. Estou falando aqui como um político, já que essa é uma grande perseguição política que ele vem sofrendo, então eu me sinto aqui completamente amparado no meu exercício do mandato de fazer essa crítica a um grande circo probatório que vem sendo construído contra o presidente Bolsonaro desde o dia 1º de janeiro de 2019, quando ele assumiu a presidência da República, e algumas pessoas aí impregnadas pelo ouvido, como se Bolsonaro pretendesse implantar uma ditadura no Brasil. Desde então eles vêm criando ali diversas armadilhas, diversas pegadinhas, para que em algum momento pudessem tentar colocar uma espécie de guiso no presidente Bolsonaro para tê-lo ali nas mãos, como se fosse uma forma de evitar que ele fizesse um absurdo desse. Tanto é que o mandato dele passou, nenhum tipo de golpe foi tentado. Agora, o que eu lamento é que, infelizmente, o Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet, ele simplesmente aceitou fazer um jogo aí que interessa muito a quem o indicou a essa cadeira, que é o presidente Lula. Então, todo esse círculo probatório, o que mais não tem nesse processo inteiro são provas. Não tem absolutamente nada de material que vincule Bolsonaro a qualquer dessas acusações absurdas que ele vem sofrendo. Então, óbvio que a gente enxerga isso com uma grande indignação. Já houve aí condenação do TSE com base em coisas também completamente supérfluas. Ele fica inelegível por causa de reunião com embaixadores, ele fica inelegível por excesso de democracia, já que ele bateu o recorde do Guinness Book juntando pessoas nas ruas no 7 de setembro, algo que nunca tinha se visto antes no Brasil. Isso incomoda muita gente porque ele não aceitou se submeter a um sistema aqui que o tempo inteiro está acostumado a mandar e um presidente obedecer. Então, o próprio presidente Bolsonaro fala muito, ele foi um aborto em toda essa sistemática, porque obviamente não queriam que ele assumisse a presidência da República. O que a gente está vendo agora é uma denúncia completamente vazia, ele é baseada em um copia e cola do que o Cid botou no papel, e pior, segundo ele próprio já disse nos áudios que foram capturados, aí que foram vazados por vocês próprios da imprensa, dizendo que nunca usou a palavra golpe, que estava ali se sentindo obrigado a falar algumas coisas para que fosse serviço de fundamento para uma acusação absurda como essa que aconteceu agora. Então a gente, por um lado, fica muito tranquilo porque sabe que o presidente Bolsonaro não fez nada de errado, e por outro lado, a gente observa um grande aparato persecutório usando-se a máquina pública para tentar condenar uma pessoa inocente. Isso, obviamente, gera a sensibilização de grande parte da população, né, que fica, assim, sensibilizada com quem é perseguido de uma forma tão injusta e implacável. E a prova disso foi essa última pesquisa que bota o Bolsonaro quase 5 pontos na frente do Lula. Inclusive, a Michele Bolsonaro ganharia do Lula no segundo turno. E no mesmo dia, não por acaso, a gente vê que é uma correria, uma pressa para apresentar uma denúncia quebrada ainda, porque não são nem contra todos aqueles, né, que estão sendo acusados em toda essa trama ilusória que foi criada na cabeça de algumas pessoas aqui em Brasília. Então, tudo que é feito desde os inquéritos lá de trás, elas são feitas com cálculo político, para, obviamente, condenar. Então, só quem é leigo não percebe que esse é o tipo de denúncia que já vem ali com uma acusação pronta, né, uma condenação pronta, muito antes até das investigações. Basília Rodrigues.
Senador, obrigada pelo seu tempo. Eu sei que você daqui a pouco vai entrar na Comissão de Segurança Pública, mas parou para entrar ao vivo com a gente aqui na CNN antes. Importante esclarecer para as pessoas. Esse julgamento vai debater e enfrentar a discussão sobre quais são os limites entre desejo e ação. O quanto as pessoas ou o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro queriam que o presidente Lula não assumisse o posto de presidente, queriam desfazer o resultado das eleições e o que fizeram para que isso fosse, para que isso acontecesse no Brasil. É o que a acusação chama de tentativa de golpe. A acusação diz que, mais do que pensar no golpe, o ex-presidente Jair Bolsonaro teria agido em nome de um golpe. Você, que é filho do ex-presidente, que é político, pode trazer esse relato, então, para nós? Nas conversas de 2021, de 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a falar ou desejar um golpe no Brasil? Basília, sua pergunta é interessante, né? Pelo seguinte, você para imaginar, eu sou senador da República, líder da oposição aqui no Congresso, filho do presidente Bolsonaro. Qual seria o meu papel nesse golpe aí? Bolsonaro virou ditador. Qual seria o meu papel nessa ditadura? Nunca foi tratado disso. Né? Como é que eu não seria prestigiado, né, numa situação absurda como essa? Então, o que a gente está vendo é a PGR se baseando, Basília, num rascunho de projeto de estado de sítio que seria enviado supostamente ao Congresso Nacional, algo que ninguém sabe quem foi que escreveu, nem a própria PGR sabe quem foi que teria escrito esse rascunho. E eu lamento muito que o senhor Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, esteja submetendo a esse jogo. Ele parece ser muito mais temente ao Alexandre de Moraes do que a Deus, né? Como ele sempre falou que foi temente a Deus. Eu teria vergonha, se fosse ele, de entrar em casa agora e olhar nos olhos da sua esposa, dos seus filhos, ante essa grande injustiça que ele está cometendo. Eu falei para ele aqui, nessa sala de onde eu estou sentado conversando com vocês, quando ele foi ser sabatinado no Senado, que Deus estava dando uma oportunidade para ele de desfazer as injustiças que ele cometeu contra Bolsonaro quando ele era procurador lá no Tribunal Superior Eleitoral. Infelizmente, ele está se sujeitando a um papel ridículo depois de toda a avacalhação que o Alexandre de Moraes fez com o Ministério Público Federal por inteiro, quando ele simplesmente ignorava o PGR e o MPF na hora nas investigações. Ele ignorava que o MPF nem era chamado a se manifestar antes de qualquer medida que ele tomasse, com medidas cautelares, dentro desses inquéritos. O Alexandre de Moraes escolhia quem eram as pessoas que seriam investigadas com uma punição já pré-determinada. Ele escolhia quem eram os investigadores. Ele mandava o relatório da PF voltar para ser refeito porque não estava satisfazendo os interesses dele. E qualquer discussão política está sendo encarada pela PGR como se fosse um atentado contra a democracia, pelas mesmas pessoas que estão acusando ele, e o próprio Alexandre de Moraes, que transformou, por exemplo, uma discussão em aeroporto, Basília, num atentado contra a democracia. Então, as pessoas não podem achar normal tudo o que está acontecendo no Brasil, porque o que começa errado vai acabar errado. E aqui não é nenhuma ameaça, é uma constatação. Olha o que está acontecendo no mundo. Assistam ao discurso. Perdemos o contato com o lá na Alemanha agora, em que ele fala das lideranças políticas da Europa que o que acontece no mundo com quem desrespeita a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, quem persegue adversários políticos para tirarem essas pessoas de uma disputa, como no caso aqui no Brasil. Pedro Duran. Obrigado, Carol. Senador, super obrigado pela conversa com a gente na CNN. Eu queria entender um detalhe importante da tua visão e do teu ângulo sobre esse processo todo, porque quando você diz que havia ali um rascunho de um estado de sítio, quando a PGR apresenta a denúncia, ela traz várias provas físicas mesmo, rascunhos, anotações, pedaços de papel, cadernetas, vídeos, áudios. Na tua avaliação, ali daquele grupo de 34 pessoas, tem alguém que mereça ser condenado? Olha, para mim é o crime impossível que todos estão sendo acusados. Qual a possibilidade de esses rascunhos, esses áudios, esses vídeos, essas falas, até entrevistas foram colocadas nos inquéritos como prova de alguém que estava atentando contra o Estado Democrático de Direito. Como vocês próprios falaram agora há pouco, não é de agora que o presidente Bolsonaro questiona
o processo eleitoral. E nem foi ele o primeiro a fazer isso. Se você pegar na história, lá em 1999, José Dirceu já questionava a urna eletrônica. O que aconteceu com ele? Nada. A mesma coisa do Carlos Lupe, que foi o presidente do PDT, o partido que entrou no TSE com uma ação para deixar Bolsonaro inelegível. Já defendeu também que o processo eleitoral, que é feito somente com a urna eletrônica, ele é suspeito. Agora, eu tenho uma coisa muito curiosa, né? Porque você imagina o ministro Zanin, ele há pouco tempo estava procurando nulidades na investigação contra o Lula para tentar cancelar as condenações que ele teve desde primeira instância. Eu fico imaginando a dificuldade que ele vai ter agora de encontrar algo que não seja nulo em todo esse inquérito, em todo esse processo, e como é que ele vai se comportar diante disso, né? Porque é tão claro, é tão absurdo, qualquer advogado, qualquer estagiário de advocacia enxerga aqui dezenas de nulidades absolutas nesse processo. É claramente um processo montado, fabricado para condenar o presidente Bolsonaro. Isso tudo é medo de que ele dispute as eleições e volte a ser presidente da República. Eu tenho um recado a dar a todas essas pessoas que pensam desse jeito. Vocês vão ver o presidente Bolsonaro ser presidente em 2026 e vão fazer isso rindo. Porque eu tenho certeza que quanto mais passa o tempo, mais a verdade vai vir à tona e mais as pessoas vão se sensibilizar com essa sacanagem que estão fazendo com o presidente Bolsonaro e ele vai voltar a ser presidente desse país. Temos também Isabel Mega com pergunta. Por favor, Isabel. Senador, muito bom dia. Obrigada por conversar conosco aqui na CNN. Eu queria falar justamente sobre 2026. Senador, como, do ponto de vista de vocês, a denúncia afeta o nosso processo eleitoral? Quando o senhor fala que Jair Bolsonaro vai ser candidato no ano que vem, o senhor está se apegando a qual possibilidade para dizer isso e que permita viabilidade, inclusive jurídica, para que de fato o nome dele possa aparecer nas urnas em outubro do ano que vem? E, considerando um cenário em que há ali uma análise de que é possível termos uma condenação de Jair Bolsonaro, senador, até que ponto vocês sustentariam essa candidatura? Ele vai até o final, até quando der? Olha, Isabel, olha o que aconteceu com o Lula, né? Que ele sim, condenado em primeira instância, em segunda instância pelo STJ, pelo próprio STF, né, por todo o desfalque que ele deu nas finanças públicas do Brasil, todo o assalto que houve durante o seu governo às estatais, bilhões de reais devolvidos em delações premiadas, bilhões de reais devolvidos nos acordos de leniência, e do nada ele foi pinçado e recolocado no jogo político. Então, o Bolsonaro, que não cometeu nenhum ato de corrupção, uma pessoa que é inocente, por que com ele também não pode acontecer a mesma coisa? Porque se a condenação dele claramente é política, por que é que mudando o cenário político também não pode mudar a sua situação jurídica? Então é muito mais fácil que o presidente Bolsonaro volte para o jogo e seja candidato do que eram as chances do Lula, né, por todos os crimes que ele de fato cometeu lá atrás e que foi descondenado por causa de uma questão de CEP, né, que ele foi condenado inicialmente num local diferente do que ele supostamente deveria ter sido julgado. Então tem muito claro, né, que em 2026 o presidente Bolsonaro será candidato, ele vai fazer a sua inscrição da sua candidatura no TSE e vai ser viabilizada, vai ser deferida e ele vai ser presidente eleito no primeiro turno de 2026. Senador, para terminar aqui a nossa entrevista, acho que tem que esgotar todas as questões relacionadas a golpe. Havia muitas pessoas ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro naquele finalzinho de 22, ainda mais quando saiu o resultado das eleições. Pessoas indignadas com o resultado. Eu não estou falando do povo, dos eleitores, de quem foi à rua, mas de quem era ministro, era secretário, era militar, detinha uma função importante ali. A palavra golpe chegou a ser falada, e até eu acho que é difícil responder, mas passou pelos pensamentos dos senhores um golpe no país? Não é difícil responder não, Basílio, é muito fácil. Nunca teve discussão de golpe. E a indignação não só aqui da família, do entorno do presidente Bolsonaro, como de dezenas de milhões de brasileiros, não foi com o resultado da eleição. Foi com a forma como a eleição foi conduzida pelo Alexandre de Moraes, enquanto presidente do TSE, desequilibrando a disputa eleitoral a favor do Lula. Isso é cristalino, isso é óbvio.
Todos sabem, por mais que não possam admitir publicamente, que isso aconteceu e torceram ou então fizeram vistas grossas para isso. E nós, Basília, recorremos sempre dentro do processo. Nós sugerimos ali vários indícios de fragilidade do processo eleitoral, como existem nesse inquérito que foi aberto lá em 2018, Basília, quando o presidente Bolsonaro foi eleito. Naquela oportunidade, o Ministério Público Federal abriu um inquérito de ofício por suspeitas de que teria havido algum problema no processo eleitoral. Esse inquérito está aberto até hoje. O que se sabe é que, inclusive, hackers usaram a banha do ministro Banhos, do TSE, para ficar por vários meses dentro do TSE. Então, nunca se chegou ali a aprofundar a investigação. E quando começou a se aprofundar, sabe qual foi a resposta dentro do inquérito? Está lá no papel. A resposta dentro do inquérito é que os logs, né, que comprovariam ali os acessos a locais do TSE, que em tese seriam invioláveis, foram apagados pela empresa que fazia toda a gestão das urnas eletrônicas. Então, assim, se lá atrás pôde se investigar, agora, em 2022, nós apresentamos diversos indícios de possíveis fragilidades e, ao invés de investigar, né, que qualquer pessoa normal entende que seria o maior interesse do TSE, o que foi feito? Foi dada uma multa de 22 milhões de reais no Partido Liberal, de uma forma completamente arbitrária e ilegal, em um questionamento administrativo que foi feito, que nem caberia uma litigância de má-fé. Mesmo assim, o Alexandre de Moraes foi e condenou, dando um claro recado, Basília, de que se o PL insistisse em continuar pedindo que o TSE investigasse algumas fragilidades no processo eleitoral, correu o risco até de ele caçar o registro do nosso partido. E a partir desse momento, Basília, que começa uma discussão dentro da Constituição do que poderia ser feito para tentar reverter essa situação dentro do processo. Isso foi transformado em uma acusação de tentativa de golpe, de violência, de tentativa de golpe armada. Veja só, qual foi a arma que foi usada pelo presidente Bolsonaro? Qual foi a ameaça que ele cometeu? Essa denúncia, qual foi a depredação de patrimônio tombado que ele fez, que está sendo imputado também a ele, essa absurda acusação? É tanta fragilidade, é tanta coisa surreal nessa denúncia, que, mais uma vez, eu acho que o PGR Paulo Gonet vai ter vergonha de entrar no elevador da PGR agora e olhar nos olhos dos seus pares e ter submetido a um trabalho tão sujo e eivado de interesse político. Senador, até sobre esse assunto que você está trazendo, um dos pontos que o Procurador-Geral da República sustenta é que o teu pai, o ex-presidente, sabia de um plano, que era o tal punhal verde e amarelo, para assassinar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin, para fazer uma emboscada contra o Alexandre de Moraes. Tem até os relatos da troca de mensagens dos envolvidos nesse suposto plano, com essa tentativa de emboscada contra o Alexandre de Moraes. Qual que é a tua avaliação sobre esta acusação de que o ex-presidente sabia do plano para matar Lula? Ele sabia mesmo? Esse plano existia? Ele teve conhecimento disso ou não? Óbvio que não. Isso é uma maluquice sem pé nem cabeça. Esse é aquela acusação que um dos membros ali perdeu a chance de chegar perto de algum dos alvos porque não conseguiu pegar um táxi, não é isso? É algo tão irrisório, sabe? É algo tão infantil uma acusação como essa. E, mais uma vez, qual é a prova de que o Bolsonaro saberia disso? Né? Quem dirá que concordaria? Quem dirá que teria participado de alguma forma disso? Sabe o que o PGR botou no papel? O Cid falou, está falado. Então, eu lamento, mais uma vez, que tudo isso tenha se baseado num copia e cola do que o Cid botou no papel. E mais, em defesa do Cid, eu acredito na delação verdadeira que ele fez, foi aquela dos áudios vazados, em que ele disse que estava fazendo tudo sob uma tortura psicológica. Já estava tudo armado e planejado, que eles só queriam ali que o Cid colaborasse, né, com alguma fala para que isso servisse de base para formalizar essa acusação contra o presidente Bolsonaro. Lembrando, né, que ele vinha sempre ficando em silêncio nas oitivas na Polícia Federal, e a partir do momento em que ele é proibido de ver suas próprias filhas, ele é proibido de ter contato com a sua esposa, ele é proibido de ter contato com seu pai, algumas horas depois ele resolve ir e começar a botar no papel algumas coisas, obviamente ali sob uma clara tortura, uma total falta de voluntariedade no que ele depunha naquele momento, e qualquer pessoa humana entende que uma pessoa na situação como a que ele estava falaria o que teve e o que não teve
principalmente o que não teve, para satisfazer a vontade daqueles que estavam querendo ali deixá-lo, ameaçando de deixá-lo preso por algumas décadas. Então, isso tudo, em algum momento, vai ser trazido à tona pela defesa jurídica do presidente Bolsonaro e nós vamos continuar fazendo o nosso papel de denunciar. Obrigado pelo espaço que vocês dão aqui e, mais uma vez, é mais um motivo para todos estarmos nas ruas no dia 16 de março em todo o Brasil. Senador Flávio Bolsonaro, nessa conversa aqui conosco na CNN, mais uma vez, muito obrigada, senador. Eu que agradeço, um bom trabalho a todos.